Olá, queridos. Preparei mais uma aula para vocês, hoje sobre isometrias. Já deixei um vídeo preparado anteriormente na descrição da atividade na plataforma sobre o Escher. Ele não é matemático, mas utiliza muito várias técnicas matemáticas para construir suas obras, principalmente várias delas relacionadas a isometrias, que vamos ver agora. O que é a isometria? O prefixo iso significa mesmo, e metria significa métrica, medida. Então, significado seria mesma medida, ou então algo que conserve a distância, mesma distância. Então, é uma transformação geométrica que conserva a distância entre os pontos do objeto. Então, quando a gente fala que um objeto é isométrico ao outro, quer dizer que cada parte de sua figura é geometricamente igual, são cópias. Uma figura é cópia da outra, sendo que a gente pode variar a direção ou o sentido, mas não deformar a figura, ampliar ou reduzir a figura. Então, figuras que têm essas características chamamos de figuras isométricas. Então, a gente tem 3 tipos de isometrias, que é a translação, rotação e a reflexão. Então, vamos falar de cada uma, começando pela translação. Vou passar agora para um link, que é um site que exibe bem todas essas transformações isométricas. Então, a começar pela translação. Tem uma figura aqui, que é uma figura retirada da obra de Escher, foi retirada desse site, Fundação Escher, que no final do vídeo eu vou colocar à disposição também para consulta. Todas as figuras da obra do Escher, cópias da obra do Escher, eu tirei também desse site. Para fazer a translação, eu clico no botão e tem logo esse novo objeto. Então, o novo objeto é a translação do primeiro. Se eu pego, isso quer dizer o quê? Que a distância de cada ponto dele é a mesma dada por esse vetor, pelo módulo desse vetor. Na translação, eu tenho a distância de um ponto até o outro constante, de um objeto até o outro. Então, cada ponto, aqui no ponto, desse ponto a esse é a mesma distância, do ponto da cauda ao seu outro ponto correspondente é a mesma distância, de forma que eu possa alterar esse vetor aqui e ainda obtenho uma figura transladada, mas de formas distintas. Posso mudar a posição da figura, então toda essa figura é transladada da figura inicial. Voltando aqui para as obras do Escher, a gente tem esse exemplo de figuras transladadas. Esse exemplo também que a gente tem aqui, esse peixe transladado para esse peixe, e esse daqui também, são figuras iguais. Já não posso dizer que esse peixe é a translação desse dali, porque pode ver que tem diferença entre eles. Então, é a mesma figura, de mesmo tamanho, mesma medida, que eu posso dizer que são transladadas. Nesse terceiro exemplo, a gente tem a translação de algumas figuras, essa com essa, e essas são translações. Já essas duas aqui têm uma diferença uma da outra, então não posso afirmar que elas são translações, mas posso afirmar que essa é a transladada dessa. E essa última obra, ela é bem interessante, é chamada Metamorfose, foi até comentada no vídeo. Ela é formada por 33 blocos em 6 folhas combinadas. E a gente está vendo, pode verificar aqui, que a gente tem várias translações. As figuras estão bem pequenas, mas o vídeo exibe melhor essa obra e dá para a gente ver direitinho que são translações. São mesmas figuras, mas em posições diferentes. A gente fala que as figuras são invariantes. A gente só muda a posição delas, não muda a forma delas, a área delas ou a medida. Então, seguindo, a gente tem esses exemplos. Pergunto, são exemplos de translação essas obras? Não, porque aqui esse peixe é bem parecido com os outros, só que pode ver que estão diminuindo o tamanho. Então, não são exemplos de translação. Nem esse, que também são parecidos, mas não estão
do mesmo tamanho e nem na mesma posição. Então, esses não são exemplos de translação. Rotação, que é a próxima isometria que vamos estudar. Voltando para o site, quando eu clico na rotação, para utilizar, para entender melhor essa isometria, a gente precisa de um ponto central, é por onde a nova figura vai girar, e ângulo. Então, se eu giro a figura, nesse caso eu estou girando no sentido anti-horário, que é contra o ponteiro do relógio, então eu estou crescendo, aumentando aqui o ângulo, de forma que se eu boto, por exemplo, vou tentar botar aqui mais próximo de 90 graus, não vai ficar exato, não consigo essa exatidão nesse aplicativo. Mas isso quer dizer o quê? Se eu olho para essa ponta da cauda, essa distância até o centro faz exatamente um ângulo de 90 graus com o mesmo ponto correspondente da cauda da outra figura. E assim cada ponto. Exatamente 90 graus não, nesse caso 89,77. Nesse daqui, a ponta do nariz até a ponta do outro nariz também tem aproximadamente 90 graus. E eu posso mudar o centro da figura. Aqui quer dizer o quê? Que se eu rotacionar, vai de 0 até 360 a figura. Então, nesse caso, eu tenho 51 graus aqui da ponta dessa cauda até a ponta dessa cauda. E por aí vai. A gente pode ficar rotacionando a figura. Eu posso girar à vontade a figura e não vou mudar o formato dela, só a posição dela, o ângulo, a amplitude. Voltando aqui para o nosso slide, eu tenho a obra do Escher, que eu tenho aqui uma rotação de 90 graus dessa figura, da estrela do mar. Se eu pegar o centro dela, rotacionar 90 graus, vai dar exatamente a mesma figura. Isso em cada parte dela. Também em outras partes acima. Já nessa outra figura, eu vou ter uma repetição rotacionando um ângulo raso de 180 graus. Então, a ponta do nariz desse lagarto, rotacionando, vai para a ponta do nariz desse. E vai dar exatamente a mesma figura. Nesse caso, eu vou ter um ângulo de 90 graus, também, como a primeira figura. Nessa figura, também rotacionando com esse centro entre as duas semi-retas e o ângulo de 180 graus. Vou ter essa figura. Na terceira, eu tenho um ângulo de 120 graus, que leva aqui a ponta da cauda de um peixe até a outra ponta. E aqui a gente tem rotação de 90 graus, que também não é difícil de ver. Essas figuras aqui, inicialmente parece que se trata também de rotações, mas a primeira figura não tem um ponto que eu possa rotacionar. Aqui a gente pode ver que os peixes estão aumentando, né, os tamanhos deles, sendo que as figuras opostas, esse peixe aqui rosa com esse peixe aqui cinza, são de cores distintas, então não posso falar também que essa obra se trata de uma rotação, de um exemplo de rotação. Mesmo tempo, essa daqui também, porque mesmo tendo esse formato esférico, arredondado, também não se trata de rotação por ter partes distintas. Então, próxima é a reflexão. Voltando para o nosso site, reflexão axial, a figura vai ser espelhada de acordo com o eixo, de modo que se eu movimentar o eixo, a figura se movimenta para formar a mesma distância desse ponto ao eixo, tem que ser a mesma distância desse ao eixo. Também posso movimentar de várias formas. Dessa forma, por exemplo. Então, é como se eu tivesse um espelho e refletindo a imagem espelhada da imagem anterior.
Então, Escher tem muitas obras também que utilizam esse método da reflexão. Essa daqui, por exemplo, a gente tem nesse retângulo um eixo, que a gente chama de eixo de simetria, que significa que tudo que é de cima se reflete ao que está embaixo. E também temos um outro eixo. Então, essa figura tem dois eixos de simetria, como se fossem dois espelhos perpendiculares entre si, porque também se reflete de um lado para o outro. Já essa figura, imagina quantos eixos de simetria tem. A gente tem um eixo de simetria horizontal, um vertical, tem também uma diagonal e outra diagonal. Então, nesse caso, a gente tem 4 eixos de simetria. Já na terceira figura, quantos eixos de simetria nós temos? A primeira, que se reflete, tudo que tem de um lado tem do outro. A segunda e a terceira. Aqui nós temos só 3 eixos de simetria. Então, esses exemplos aqui, essa primeira que é muito conhecida do Escher, não é um exemplo de reflexão. Porque mesmo refletindo, é até engraçado falar isso, ela reflete, mas não é uma isometria, um exemplo de reflexão. Porque ela reflete, mas não no tamanho real. Então, ele segurando essa esfera, a imagem dele é bem menor do que o tamanho dele. Então, a gente não pode falar que é uma reflexão. A não ser que fosse do exato tamanho dele e que não se distorcesse também. Na segunda, apesar de ter 2 figuras de frente para a outra, são figuras distintas. E a terceira figura, a gente tem 3 pombos, só que em posições diferentes. Então, a gente não pode falar que nenhuma delas são exemplos de reflexão. Isometrias compostas. Aqui, a reflexão deslizante é um tipo de isometria composta. O que ela significa? Primeiro, eu tenho um eixo, e esse eixo, a figura se reflete nele, a gente pode ver aqui. Essa figura aqui, mas bem mais clara, quase sumindo, é a reflexão da figura original. E depois eu tenho uma translação. Então, a reflexão deslizante é composta de 2 isometrias, reflexão e translação, através desse vetor. Se eu pego aqui o vetor e posiciono, eu vejo que cada parte de um peixe do outro corresponde a esse mesmo deslocamento. Então, se eu mudar aqui a forma, isso daí também é um tipo de reflexão deslizante, porque primeiro refletiu através desse eixo de simetria, que é o espelho, e aqui depois translador da figura refletida. Posso também mudar o eixo e por aí vai. E exemplos da obra de Escher, a gente tem esse, que a gente pode detectar nessa parte somente a translação desse peixe vermelho, e a reflexão deslizante se dá com esses peixes amarelos, que a gente vai primeiro refletir e depois deslizar, transladar. Nessa segunda figura, eu tenho essa parte dos peixes azuis, que são dados pela reflexão, que são tipos de reflexão deslizante. E aqui também nessa figura, com as folhas. Não são exemplos de reflexão deslizante. A primeira obra, que mesmo estando refletida, não pode ser um exemplo, porque para ser uma reflexão a gente teria que ver a parte de cima, ter o mesmo tamanho da parte refletida, ainda que a imagem da árvore fosse do mesmo tamanho da árvore original, a gente tem esse peixe que não tem um peixe refletido para cima, né? Não tem um peixe flutuando de cabeça para baixo em cima para poder dizer que é um exemplo de reflexão, ainda mais deslizante. E na segunda figura a gente não tem nenhuma simetria aí, né? Nenhuma figura igual. Então também não é um exemplo. Das fontes que eu utilizei, tem o vídeo que eu passei para vocês. Esse site é da Fundação Escher, quem tiver curiosidade
pode dar uma olhada, conta a história da vida dele e tem a coleção de várias obras dele, e foi de onde eu peguei as imagens desse slide. Aqui é o site que eu estava falando com vocês, esse site que a gente estava utilizando, que é Matemática Absolutamente. Ele tem vários materiais, várias aulas e coisas interessantes que vocês podem estar mexendo se for do interesse de vocês. E também tem o GeoGebra, que é o aplicativo que esse site usa, que vocês podem baixar, e ele funciona também no celular. Ele é muito útil para a construção de gráficos, de figuras geométricas, planas, espaciais, para cálculos. Então ele é muito bom e funciona muito bem também em celular ou no computador. Também tem esse site, Attractor, que tudo que foi falado tem a reprodução aqui. Eu posso escolher por translação, ou então por rotação e dizer o ângulo, por exemplo, 90 graus, e aqui vai rotacionar em torno desse ponto. Então, se eu coloco o ponto nessa posição, eu tenho a rotação de toda a figura pelo ângulo de 90 graus, que é ângulo reto. Depois eu tenho a reflexão nesse eixo. Se eu movimentar o eixo, movimenta também a sombra, o espelhamento. A segunda reflexão por esse eixo. E também a reflexão deslizante. Então, terminamos a nossa aula. Com certeza nos veremos em breve e deixo o recadinho para que vocês fiquem em casa. Um abraço para todos.